está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, mas não há outro além de ti. Tudo que eu posso conquistar não se compara à tua presença, nem o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocaste, senti tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Aleluia, Jesus, tu és o alvo das nossas vidas, Senhor.
Muito obrigada pela tua presença, Senhor amado, neste lugar, Senhor, nos nossos corações, na nossa casa, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, e que possamos a cada dia mais, ó Deus, te conhecer e prosseguir, ó Deus, em te conhecer, que possamos querer conhecer cada dia mais esse Deus que servimos, que é tão maravilhoso, Deus. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos. Amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como vocês já foram avisados, nós estamos passando por algumas dificuldades aqui com a internet. Por isso não foi possível a transmissão e então, do horário aí foi se avançando. Mas estamos trabalhando para resolver essa situação. Mas não vamos deixar de anunciar a palavra do Senhor. Amém? E peço a compreensão dos irmãos diante dessa situação. Mas eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez. Você que está em casa, você que está aqui. E vamos nos colocar diante do Senhor. Baixe sua cabeça e vamos orar, pedindo que o Senhor possa nos direcionar, nos guiar e falar aos nossos corações nesta noite. Deus, Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, queremos apresentar as nossas vidas a Ti, Pai. E somos, Pai, gratos por estarmos aqui, Te pedimos por essa situação que temos passado, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para saber resolver. Deus, Te pedimos por a Tua palavra, Pai, que será ministrada agora, que a Tua palavra possa permanecer em nossos corações. Deus, eu quero ser apenas um vaso usado por Ti em Tuas mãos para transmitir a Tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do verso 1 ao verso de número 34. Vamos ler por partes. Mas primeiro vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Essa é mais uma da série de exposições no livro de Atos. Nós falamos já dos capítulos anteriores, do capítulo 1 ao capítulo de número 16, e hoje estamos iniciando aí a exposição no capítulo 17. Então, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do verso 1 ao verso 9 a princípio, mas como os irmãos já sabem, deixem suas Bíblias abertas para a gente poder percorrer até o restante do capítulo. Diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. O verso 7 diz: e Jason os recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. O verso 8, ouvindo isso, a multidão e os oficiais das cidades ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Amém? O título da nossa mensagem hoje é Perseverança. Perseverança.
é o título da mensagem desta noite. Mas o que é perseverança, pastor? O que significa perseverança? Perseverança, de acordo com o dicionário, é a qualidade ou a ação de quem persiste. Olha só. Qualidade ou ação daquele que persiste. É uma constância, é uma firmeza. Isso é perseverança. Constância, firmeza, qualidade daquele que persiste. Basicamente, irmãos, o que nós conseguimos na vida, os nossos objetivos alcançados, eles foram conquistados com perseverança. Então, basicamente, o que nós conseguimos com perseverança, com persistência, com constância. Houve dificuldade, houve tribulação, mas você conseguiu perseverar. Talvez você esteja aí em casa agora pensando assim, é verdade, pastor. Nossa, eu consegui terminar minha faculdade, foi muita perseverança. Olha, essa casa que eu construí, eu tive que ser perseverante, eu enfrentei muita dificuldade, mas eu consegui. Foi um momento de perseverança. E agora, irmãos, que nós estamos caminhando com Cristo, agora que nós fomos salvos, agora que nós fomos libertos, que nós fomos transformados, que nós fomos direcionados pelo Espírito Santo, nós devemos perseverar, precisamos continuar perseverando. E a Bíblia nos instrui sobre isso, a Bíblia nos instrui sobre sermos perseverantes. Por isso eu estou aqui nesta noite, por isso nós não desistimos de fazer este culto, porque nós estamos sendo perseverantes. Mesmo que a internet caia, nós vamos ser perseverantes. Por isso que eu estou aqui nesta noite para te dizer, não desista, não desanime, persevere, continue. Por mais que tenhas dificuldades, por mais que a tua fé tenha sido abalada durante esses dias de pandemia, durante esse momento difícil que nós estamos passando, você não está se encontrando com a igreja, às vezes não está se encontrando com seus próprios familiares, você está distante, persevere, irmãos, não desista, continue. Hebreus capítulo 10, verso 39, um texto que eu gosto bastante, diz, olha, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que permanecem, nós somos dos que continuam. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz assim, olha, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. O interessante, nós estamos estudando Apocalipse, e o interessante é que a carta, o livro de Apocalipse, ele tem uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. E o apóstolo João falando a essas 7 igrejas, claro, Deus falando através do apóstolo João para essas 7 igrejas, ele fala sobre a perseverança. Ele fala, em todo final de quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala para a igreja de Tiatira, e sempre quando ele vai terminar o que ele falou, a instrução que ele deu, ele diz assim, olha, ao vencedor darei. Olha, aquele que persistir, aquele que perseverar, receberá esta bênção. Aquele que não desistir, será salvo. É aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar. Não desista. Aquele que perseverar, receberá as bênçãos do Senhor. E a segunda viagem, que é essa viagem que nós estamos falando aqui, é uma viagem de perseverança. Essa segunda viagem chamada, intitulada Segunda Viagem Missionária, a segunda viagem missionária de Paulo, é uma viagem de perseverança. E hoje eu gostaria de destacar a perseverança em 3 cidades. Na cidade de Tessalônica, na cidade de Bereia e na cidade de Atenas. São as 3 cidades que fala do capítulo de número 17. Eu gostaria de destacar a perseverança nessas 3 cidades. O que nós temos a aprender? E o primeiro destaque é na cidade de Tessalônica. O verso 1 diz assim, tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica.
Tessalônica é a capital da província da Macedônia. Aqui nós já percebemos uma perseverança de Paulo, Silas e dos seus companheiros. Vocês lembram quais eram os companheiros deles? Nós tínhamos Paulo, Silas, saíram na segunda viagem. Depois, na primeira cidade, eles encontraram mais um jovem chamado Timóteo. E depois, o autor do livro está junto dessa viagem, Lucas. Pelo menos 4 jovens nós temos nessa viagem missionária. E ele diz assim, olha, passando por Anfípolis e Apolônia, possivelmente eles não pararam, talvez só para dormir por essas cidades, e ele chegou na grande cidade de Tessalônica, a capital da Macedônia, a cidade mais importante da região ali da Macedônia, Tessalônica. Aqui nós já percebemos a perseverança, porque se nós formos perceber, quando eles falam, eles passaram por Anfípolis, por Apolônia, mas passaram vindo de onde? De onde que eles estavam vindo? Se nós voltarmos um pouquinho aí, no capítulo 16, que nós falamos na semana passada, você vai se lembrar de onde nós estamos falando. Eles estavam na cidade de Filipos, onde Paulo e Silas expulsam o espírito de uma mulher. De repente, os donos dessa mulher vêm atrás dele, eles levam uma surra. Não é isso que acontece? Né? O termo aqui usado na Bíblia, eles foram... Cadê? Eles foram açoitados. Eles pediram que tirassem a roupa, capítulo 16, verso 22, tirassem as roupas e fossem açoitados. Eles foram açoitados. Então, Paulo e Silas, irmãos, antes de passar por Apolônia, por Anfípolis, e de chegar em Tessalônica, eles já tinham levado uma coça em Filipenses, na cidade de Filipos. Tinham sido presos, algemados. E o que eles estavam fazendo lá? Orando e louvando ao Senhor. Aleluia. Eles poderiam ter falado, vamos ficar por aqui. Vamos acabar essa viagem. Vamos terminar. Mas nós não somos dos que retrocedem. Pega uma água para mim lá, Fernanda, por favor. Mas nós não somos dos que retrocedem. E aqui nós já vimos a perseverança. A perseverança de Paulo, de Silas, de Timóteo e de Lucas. O texto continua falando assim, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. O verso 2 diz, capítulo 17, verso 2, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com ele com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, esse Jesus que proclamo é o Cristo. Do verso 2 ao verso 4, irmãos, nós vemos aqui Paulo que tem um objetivo. O objetivo dele é anunciar as boas novas. Esse é o objetivo de Paulo. E aí que Paulo, então, ele está buscando meios para alcançar esse objetivo. Quais são os meios que eu vou alcançar esse objetivo? Como é que eu vou alcançar o objetivo de fazer o evangelho ser anunciado? E Paulo aqui, qual é o meio que ele consegue? É indo para a sinagoga. Ele fala, olha, eu tenho que descobrir um jeito de anunciar. Eu tenho que perseverar, eu não posso parar, eu tenho um objetivo, e o meu objetivo é anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o meu objetivo. Qual que é o seu objetivo, meu irmão? Qual é o seu objetivo? Para que o Senhor tem te chamado? Para que o Senhor tem te levantado? Qual é o seu objetivo? Paulo aqui, ele busca meios para alcançar o objetivo dele. Interessante que ele faz isso em todos os lugares que ele vai. Se você pegar em Bereia, quando ele chega na cidade, ele vai para a sinagoga, ele vai buscar um lugar. Quando nós voltarmos um pouquinho antes, ele conversando com as mulheres. Se você pegar um pouco mais para frente, em Atenas, em Corinto, essa é a atitude dele. Ele fala, eu tenho um objetivo. E eu não posso parar.
eu preciso continuar. Eu preciso perseverar. E o que Paulo faz? Olha só, diz que o verso 2, ele discute. O verso 3, ele explica. O verso 3 de novo, ele prova. Como é que Paulo está buscando alcançar o objetivo dele? Explicando, discutindo, fazendo perguntas. Essa discussão era de fazer perguntas, receber respostas, receber perguntas, dar respostas. Era assim essa discussão. Ele discute, explica e prova, em busca do seu objetivo. E sobre o que Paulo fala, o que Paulo está discutindo? O verso 3 fala, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Sabe o que Paulo falava? Sabe o que Paulo explicava? Paulo estava falando assim, olha, não tem o Jesus histórico, o Jesus que vocês conheceram, ele é o Cristo, ele é o Messias. Aquele Jesus que vocês ouviram falar, vocês já ouviram falar do Jesus? Então ele não é simplesmente um fato histórico, alguém na história. Não, ele é o próprio Deus. Ele é Deus. Olha o que ele fala. Ele fala, olha, o Cristo que sofreu, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, esse Jesus, esse que vocês já ouviram falar, que lhes proclamo, é o Cristo. Aquele que vocês ouviram realmente é Deus. Aqueles que vocês já ouviram muitas histórias, ele é Deus. Era sobre isso que Paulo estava falando. E a Bíblia vai falar que alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo. Aleluia. Paulo mostrou e provou que Jesus Cristo é o nosso Deus. E muitos se achegaram a ele. Então vem o verso 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Mais uma vez no verso 5, nós vamos ver uma perseguição sobre Paulo, sobre seus companheiros, mas sobretudo uma perseguição sobre a palavra de Deus. Diz, olha, os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. É que tinha um pessoal que era desocupado e perverso. Ele falou, olha, dentre os desocupados, nós vamos pegar os perversos. Então eles ficaram com inveja de reunir alguns homens perversos dentre os desocupados. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason. Qual é a pronúncia mesmo, hein? Quem souber, depois me ajuda aí. Os universitários aí. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo. Toda hora que eu falo diferente a pronúncia. Em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Então, mais uma vez, se levanta uma perseguição contra Paulo, contra a palavra de Deus. Constantemente, irmãos, pessoas e situações se levantam também contra nós, contra o anúncio da palavra do Senhor. Isso é muito comum. Quando você se desperta a fazer algo na obra do Senhor, alguém se levanta, alguém vem contra e começa a lançar palavras contrárias para que você não continue, para que você não persevere, para que você desista. Era isso que eles estavam fazendo, eles estavam querendo que Paulo desistisse, que os amigos de Paulo, os companheiros de Paulo desistissem. E qual foi essa acusação? O verso 8, do verso 6 ao verso 8 vai falar que eles foram à casa de Jason, arrastaram todo mundo, e alguns irmãos, eles não acharam Paulo e Silas, não estavam lá, eles, olha, arrastaram
para diante dos oficiais da cidade, então esses homens têm causado alvoroço por todo mundo, chegaram aqui, que estão causando alvoroço por todo mundo, chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei. Era uma acusação gravíssima que eles estavam fazendo aqui. É uma acusação de traição contra o imperador. O imperador muitas das vezes era chamado de rei. Então eles estão dizendo assim, olha, ele está dizendo, olha imperador, ô imperador, eles estão dizendo que tem outro imperador e outro rei, que não é você. Jesus Cristo se declarou rei e por isso foi levado para a cruz. Ele não só se declarou, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o nosso rei. As pessoas que não entenderam. E aqui era acusação, era uma acusação gravíssima. Existe outro rei, eles estavam correndo risco de vida, de perder a vida. Esse era o risco que eles estavam perdendo, que eles estavam correndo. E havia uma outra declaração também, a declaração dizendo, olha, esses homens têm causado alvoroço. Algumas traduções dizem, olha, eles têm transtornado o mundo. O mundo aqui se entende-se como o mundo conhecido da época. Olha, esses homens têm transformado o mundo. Para eles, era um alvoroço, era um transtorno. Mas para nós, eram vidas que estavam sendo transformadas. Era a salvação que estava chegando naquele lugar. Não era um alvoroço, não era um transtorno. O que é loucura para eles, para nós, é o poder de Deus. O que eles estavam dizendo que era transtorno, que era alvoroço, eram as vidas sendo alcançadas, porque Paulo, porque Silas, porque Barnabé, eles não desistiram, eles persistiram, eles perseveraram. Não desista, meu irmão. Persevere. O verso 9 diz, então, ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Verso 9, então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Eles não acharam Paulo e Silas, mas pegaram os amigos dele. Era a casa onde Paulo estava se reunido, onde Paulo estava reunido junto com Jason, Lucas e os outros. Era como se fosse uma igreja onde Paulo estava ali abrindo. Eles não acharam, então eles fizeram um acordo. O que se entende aqui é que não é apenas uma fiança estipulada. Havia um acordo, olha, Paulo e Silas vão ter que sair daqui. Paulo e Silas terão que sair daqui. Paulo persevera na cidade de Filipos. E Paulo persevera na cidade de Tessalônica. Aqui, em Tessalônica, ele poderia ter falado, chega, deu, basta. Não poderia? Mas ele não fez. O verso 10. Do verso 10 ao verso 15 diz assim, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. O verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. O segundo destaque que eu gostaria de fazer sobre a perseverança, é sobre a perseverança na cidade de Bereia. Paulo chega a Bereia, ele teve que fugir de Tessalônica. Bereia de Tessalônica era aproximadamente 80 quilômetros. E diz que Paulo chega. E o que Paulo vai fazer quando chega em Bereia? Ele vai cumprir o seu propósito de anunciar as boas novas do Senhor. E diz, olha, ele chega
chegando Paulo e Silas para Bereia, chegando ali, eles foram para a sinagoga judaica. É isso que Paulo faz. Ao chegar, ele vai direto para a sinagoga. Entenda, irmãos, Paulo muda de cidade, mas ele não muda de propósito, o propósito continua. O propósito de Paulo, ele não está preso ao lugar, ao dia, à situação, ao tempo. Não. Os nossos propósitos, irmão, não estão presos a essas coisas. O Senhor te chamou, o teu propósito continua na sua casa, na sua faculdade, durante a quarentena ou não, o seu propósito continua. Paulo chega e vai para a sinagoga. Muda a cidade, mas o propósito continua. No verso 11, nós vemos Lucas, o escritor, chamando os bereanos de mais nobres. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. E por que eles eram mais nobres? Por que os bereanos eram mais nobres? Pelo menos por dois motivos. Interesse pela palavra e o fato de examinar a palavra. É o que diz aí no verso 11: pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Eles tinham interesse pela palavra, mas esse interesse não era apenas algo filosófico, algo que ficava apenas no campo das ideias. Não. Eles tinham interesse pela palavra, mas eles examinavam as Escrituras todos os dias. E por que eles examinavam? Diz aí, para ver se tudo era assim mesmo. Eles examinavam para saber se era aquilo mesmo. Será que o que Paulo está falando, será que o que Silas está falando realmente condiz com o que a palavra está dizendo? Será que o que eu estou falando realmente condiz com o que a palavra está dizendo? Só há um jeito de saber, irmãos. Se você examinar. Ou você examina, ou você simplesmente aceita o que está sendo falado. Lucas diz que eles eram mais nobres, porque eles não simplesmente aceitavam, eles queriam provar se realmente o que Paulo estava falando era de fato de verdade. Do verso 13 ao verso 15, nós vamos ver que os invejosos, não tinha aqueles invejosos ocupados lá de Tessalônica, ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia. Vamos para Bereia também. Então eles saem e vêm para Bereia. Diz assim o verso 13: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então nós vamos ver, os invejosos saíram de Tessalônica, veio para Bereia, para mais uma vez impedir o trabalho. Impedir com que a palavra de Deus se espalhasse. Só que aí dessa vez eles os discípulos, eles não esperaram o tumulto acontecer. Antes do tumulto acontecer, eles resolveram sair daquela cidade. Mais uma vez, Paulo tinha todos os motivos. Ele poderia dizer assim: não, agora, não, já tentei 3 vezes, né? Já tentei 4 vezes. Já tentei 5 vezes, não tem jeito, é para eu desistir desse negócio mesmo. Paulo não desistiu. Paulo não desanimou. Ele então entra num barco, viaja 480 quilômetros até chegar a Atenas. Talvez 2 ou 3 dias de viagem. Não vamos saber ao certo. Vai depender do tempo, do vento, condições climáticas. E tudo indica que ele foi navegando até Atenas. E nós chegamos então ao nosso terceiro destaque, que é
a perseverança na cidade de Atenas. Ao chegar em Atenas, verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, por eles quem? Por Timóteo e Silas, né? Que tinham ficado em Bereia. Não é isso? Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ao chegar em Atenas, a primeira sensação de Paulo, o primeiro sentimento de Paulo foi de profunda indignação ao chegar na cidade. Por quê? Porque a cidade estava cheia de ídolos. Ao ver que a cidade não estava de acordo com a palavra de Deus, ou seja, não só de acordo, mas ela estava longe da vontade de Deus, Paulo fica profundamente indignado. E quando Paulo fica indignado, Paulo não sai chutando tudo, Paulo não sai, nós não vemos Paulo fazendo isso. A gente não vê Paulo quebrando todas as... Não é isso que diz. O verso 17 nos diz o que é que Paulo faz. Diz assim: por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Olha, quando Paulo fica indignado, quando ele vê que aquela cidade não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, ele diz: olha, por isso discutia todos os dias, ou diante disso ele discutia, sabendo disso ele discutia todos os dias. Essa é a atitude de Paulo. Paulo, ao saber que aquela cidade está contrária à vontade de Deus, ele quer mudar a situação. Sabendo dessas coisas, Paulo discute, Paulo quer conversar, ele quer convencer, ele quer explicar, ele quer provar aquilo que ele fez em Tessalônica. É isso que ele quer fazer. Ele quer explicar, ele quer provar. Por isso, diante disso, sabendo disso, Paulo quer mudar aquela situação. Olha, o que eu estou vendo nessa cidade, olha, eu estou indignado. Então Paulo, ele quer mudar aquela situação, irmãos. Diante da nossa sociedade, irmãos, diante da nossa comunidade, quando nós vemos aquilo que está contrária à palavra de Deus, nós também precisamos tomar uma atitude. Agora precisamos avaliar bem qual é essa nossa atitude. Será que a nossa atitude é ficar de um lado de um político e contra o outro, contra um e a favor do outro, a favor de um e contra o outro? Será que essa é a solução? Fica a favor do azulzinho e contra o vermelhinho, fica a favor do vermelhinho e contra o azulzinho. Será que é isso? A nossa atitude, irmãos, ao ver aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor, qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Paulo queria mudar aquela situação. Paulo queria. E ele não ficou parado. Ele não desistiu. Ele foi perseverante. Do verso 18 ao 21, eu vou agilizar aqui. Do verso 18 ao 21, a palavra vai falar que alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele e perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Paulo chega em Atenas. Atenas, irmãos, é a terra de Sócrates, a terra de Platão, a terra de Aristóteles. Aristóteles não nasceu lá em Atenas, mas foi criado lá em Atenas, cresceu em Atenas, e Paulo está aí neste meio. A terra de Platão, Sócrates, Aristóteles. E ele começa a debater com os filósofos. Falando o quê? Qual é a mensagem de Paulo? A mensagem de Paulo, irmãos, ela não muda. Olha o que está falando no verso 18.
Olha o que está falando no verso 18. A mensagem de Paulo, ela não muda. Paulo tinha um objetivo, um propósito. Diz assim, falamos lá no começo, uma das características da perseverança é a persistência, é a constância. Perseverança é ser constante. É diferente daquela pessoa que chega e fala assim: ai, pastor, minha vida é fazer direito. É mesmo, irmão, vou fazer direito, vou fazer direito. E aí estou estudando, começa a faculdade, aí dá 6 meses, no primeiro semestre, no segundo semestre, não, pastor, direito não tem nada a ver com direito. É outra coisa. E o que é, meu irmão? É educação física. Rapaz, mas de direito para educação física tem uma... não. 1 semestre, 2 semestres. Não, pastor. Mas esse negócio de educação física não dá, não, pastor. Tem mercado, e aí... E é o que mesmo que você vai fazer agora? Vou fazer psicologia. Agora o negócio é mexer com a... Não tem aquelas pessoas que elas não têm constância. Elas começam uma coisa e param. Elas ficam perdidas porque elas se perdem no objetivo, irmãos. Paulo tinha um objetivo: anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Aonde ele estava? Anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Com chuva, anunciando as boas novas. Com sol, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Constância. Qualidade daquele que é perseverante. Paulo foi chamado de tagarela. Paulo foi zombado. Olha o que fala o verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram de Paulo. Paulo foi chamado de tagarela. Foi zombado. O que ele diz? Ele diz: olha, estou anunciando esse Deus que vocês não conhecem. O verso 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei uma inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conheceres, eu lhes anuncio. Paulo está dizendo: olha, eu estou anunciando aqueles que vocês não conhecem. Os atenienses, os gregos, eles colocavam essas inscrições ao Deus desconhecido porque eles queriam se dar bem com todos os deuses. Então eles pensavam assim: não, vai que a gente esqueceu de algum Deus. Imagina se a gente esqueceu de algum deles. Então põe aqui a inscrição: ao Deus desconhecido, que aí ele não fica com raiva da gente. Paulo está dizendo: olha, vocês nem sabem o que vocês estão falando. Eu estou anunciando um realmente que vocês não conhecem, e é esse que eu estou anunciando. E aí Paulo começa a falar sobre esse Deus. O verso 24 até o verso 30, ele vai falar assim: olha, este é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo. E Paulo começa a falar desse Deus maravilhoso. É esse Deus que eu anuncio aqui esta noite. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que morreu na cruz por nós, é o nosso Deus. Ele não é feito por mãos humanas. Ele é o Criador de todas as coisas. É o que está te chamando esta noite, irmão. É o que está falando para você: olha, persevere, confia em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É o Senhor que está falando: confia em mim. E as demais coisas eu vou fazer. Eu estou contigo. Eu estou contigo. A perseverança de Paulo, irmãos, e finalizando, é algo notável. Calvino diz assim: invencível coragem mental e perseverança infatigável da cruz em Paulo.
Olha, é algo notável a perseverança de Paulo e de seus amigos. E o resultado da perseverança é que Paulo cumpriu o seu propósito. O verso 34, o verso 12, o verso 4, todos vão falar dos resultados. Vai falar, olha, e alguns se achegaram a Paulo, olha, e alguns homens e algumas mulheres se achegaram, e alguns creram. Paulo foi levado para o Areópago, e ali ele começou a ser interrogado por vários sábios, por vários filósofos, e no final de tudo, no verso 34, diz que alguns creram. O objetivo foi alcançado. Por quê? Porque Paulo foi perseverante. Que Deus possa nos abençoar, irmão, durante esses dias. E você possa ser perseverante. Perseverante, constante, persistente e firmeza. As qualidades daquele que é perseverante. Seja constante. E para você ser constante, é preciso você ser como os bereanos, se firmar a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar durante esses dias. Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez. E você vai falar com o Senhor que você quer ser perseverante, você quer cumprir o objetivo que o Senhor traçou para você. Deus Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. E queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê forças, Pai. Assim como o Senhor deu para o apóstolo Paulo, para Lucas, Timóteo, Silas. O Senhor é o mesmo Deus que agiu na vida deles e o Senhor age em nossas vidas. É o Deus que salva, o Deus que transforma. Por isso Te pedimos, Pai, nos dê força para continuarmos sendo perseverantes, Pai. Que venhamos continuar, Pai, independente da situação, Pai. Com internet, sem internet, com chuva, com sol, com pandemia ou sem pandemia. Que venhamos ser constantes, Pai. Sempre olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Deus, nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente. Estaremos orando pelos pedidos de oração, aqueles que fizeram. Nós estaremos orando também por esses pedidos. Não se esqueça das nossas programações. Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, estudo da palavra pelo Zoom. Quinta-feira, o culto familiar. E no domingo, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta. Domingo, 17 horas, Escola Bíblica Dominical. Estudo no livro de Apocalipse, para os jovens e adultos. E 19h30 o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Vamos orar? Que a graça maravilhosa de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um durante toda essa semana e todos em suas casas, os que estão aqui, digam amém. Deus abençoe. Um abraço.